Bom dia, galera. Eu pensei um pouco a respeito e eu cheguei a uma conclusão. Uma conclusão não, vai. Uma devagação, vamos ser mais claros. Uma devagação a respeito da circuncisão. E essa circuncisão, eu consegui associar ela à pirâmide de Giza. Lembram da pirâmide de Giza? Que ela é como Babel, porque ela pega o centro, quatro centros, ou seja, seus quatro polos na base, que são análogos aos quatro elementos ou aos quatro mundos, né? Asiá, Yetzirah, Atzilu e por aí vai. E esses quatro polos, eles se relacionam entre si de forma simétrica, gerando um vórtex de energia. Esse vórtex de energia, ele ascende e descende para cima e para baixo. Esse vórtex de energia é o que vai gerar, então, a glande. Lembra? A circuncisão tem a ver com o prepúcio, que ele cresce demais e precisa ser cortado, né? Essa é a circuncisão. O que o prepúcio faz? O prepúcio, ele é uma pele que cobre a glande. O que é a glande? A glande é a cúpula do pênis. O pênis é um membro que representa a força ativa. Então é o símbolo da força ativa. Então essa força ativa representa exatamente esse vórtex que é concentrado a partir da relação entre esses quatro polos, essas quatro forças que se concentram, gerando esse vórtex. E esse vórtex, ele é como pênis ereto, certo? Esse pênis ereto tem uma cabeça, uma glande. Essa cabeça é como o topo da pirâmide, que ele é o norte da direção da energia, certo? E o que acontece? Na fimose, o prepúcio cobre a glande, ou seja, a pele cobre este norte. Isso está ligado que a coagulação desse vórtex de energia, que ao invés de se direcionar corretamente ao centro do cosmo, quando não há circuncisão, ou seja, quando há corrupção desse centro de energia, desse centro de gravidade, há o que? O ocultamento da glândula, ou seja, o ocultamento do centro de gravidade. Então, por exemplo, quatro pessoas convivem dentro de uma casa. Essas quatro pessoas são quatro forças, certo? E a relação entre elas, a relação entre essas quatro forças, que está ligado exatamente à linguagem, porque todas as formas de linguagem são essa relação. Então, essa relação, ela vai depender desse centro de gravidade entre esses quatro pessoas que vivem dentro dessa casa. Esse centro de gravidade vai fazer o quê? Ele vai ordenar o movimento dessas pessoas. Então, as pessoas, elas não se elas agirem a partir de si mesmas, a partir do próprio centro gravitacional, então esses quatro centros, eles acabam se divergindo entre si. Eles geram um conflito. Está ligado exatamente o quê? A fimose, que é o quê? Quando o prepúcio cobre a glande. E o centro, a quintessência entre essas quatro pessoas, ou seja, o centro gravitacional relativo a essas quatro pessoas se oculta. Se oculta pelo quê? Pelas ideologias. Diferentes ideologias que acabam se entrando em dissonância. Por exemplo, judeus e nazistas. Direita e esquerda. Lula e Bolsonaro, por exemplo. Então, essas são centros gravitacionais que divergem de si e entram em conflito, ocultando a cúpula, ocultando o centro gravitacional. Essa cúpula é o norte que ordena o coletivo.
Então, por exemplo, a meu bairro é uma favela, onde vivem muitas pessoas de forma completamente desordenada, desequilibrada. E essa falta de ordenação acaba sendo uma influência para todos os indivíduos presentes nessa região. Então, essa falta de ordem, ela é responsável exatamente pela falta de uma ordenação gravitacional dos corpos envolvidos. E isso ocorre pelo quê? Pela fimose, pela ocultação da glande, ocultação do falo da região. Então, esse conjunto de pessoas, elas são um conjunto de forças. E essas forças, elas se combinam, gerando, então, um sentido. E quando a glande desse falo é ocultada, esses sentidos se confundem. E as pessoas acabam entrando em conflito, gerando confusão em todo o ambiente. Ou seja, é preciso que haja então a circuncisão. A circuncisão que não se aplica só ao indivíduo, mas também ao coletivo. Por exemplo, a uma comunidade que nasce. Uma comunidade que nasce, ela tem um falo, que é o quê? O direcionamento das forças gravitacionais dos corpos envolvidos nessa comunidade. Então é preciso que haja uma purificação do centro geodésico relativo a todas essas componentes que compõem essa comunidade. Então é preciso que se identifique o ponto geodésico dessa região, por exemplo, aqui no meu bairro, e é preciso uma purificação desse centro, ou seja, uma circuncisão desse centro, que vai então eliminar o excesso de pele, ou seja, vai eliminar o excesso de formas que ocultam o fluxo gravitacional, ocultam o norte, ocultam o direcionamento correto do fluxo de gravidade. E esse centro de gravidade, ele é responsável pelo campo eletromagnético de um coletivo, de uma região, de um grupo de pessoas, de um corpo e por aí vai. Então, a circuncisão que eu consigo entender, tá, de forma mais abrangente, não só de forma literal, mas de forma alegórica, está ligado exatamente a isso. Por exemplo, o povo hebreu era escravo do Egito e eles se libertam. E eles são guiados por Jeová. Jeová, ele é o tetragramaton. Esse tetragramaton, ele é responsável exatamente pelo direcionamento dessa força gravitacional. Porque Yahvé simboliza a concentração dessas forças relativas, gerando então um ponto geodésico, que é o que? O coração das coisas. O coração das coisas. O coração das coisas que é também associado à glande do falo. A glande do falo, que é o norte eletromagnético de todo o contexto. Entende? Então, conseguindo fazer a circuncisão, purificação do ponto geodésico, naturalizando esse ponto geodésico, equilibrando ele com a diversidade da natureza, esse equilíbrio do centro gravitacional vai proporcionar então um giro simétrico de todos os corpos relacionados a esse ponto geodésico. Então, compreendendo essa ciência, a gente consegue então alcançar um equilíbrio em qualquer lugar, com qualquer coletivo, em qualquer situação. Isso porque a gente vai seguir a ordem natural das coisas, através da evidenciação da glande pela circuncisão, que possibilita a liberação desse centro gravitacional. Que esse centro gravitacional, quando ele está em, entre aspas, fimose, quando ele está oculto, obstruído, é como uma trombose no nosso corpo. É como um trombo, um coágulo que impede o fluxo do sangue. Então, a circuncisão, entre aspas, desses pontos geodésicos vai ser como uma extração do trombo. Quando esse trombo é extraído, o fluxo de sangue volta a
a fluir. E esse fluxo de sangue é o que é responsável pela coagulação dos tecidos, pela regeneração dos tecidos, né? Sem esses centros de gravidade, uma comunidade não se regenera. Ela vai crescer de forma desproporcional, desordenada, desequilibrada, gerando caos. Por isso a necessidade da circuncisão do ponto geodésico.